comandante do Exército Brasileiro dispara a montagem da poderosa Força 40, resposta às intensas disputas geopolíticas dos últimos anos e prontidão para o combate prolongado. O comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Tomás Miguel Miné, atento às mudanças no ambiente geopolítico global e às novas demandas estratégicas, determinou oficialmente, por meio de portaria do Comando do Exército, o início da montagem da Força 40, um marco essencial no processo de transformação da Força Terrestre para o período de 2024 a 2039. A decisão reflete diretamente a necessidade de modernização para que o Exército Brasileiro se mantenha preparado para enfrentar os desafios do futuro. A criação da Força 40 responde ao acirramento das disputas geopolíticas entre as principais potências globais e ao surgimento de ameaças complexas, tecnologias disruptivas que podem desafiar os interesses vitais dos Estados-nações. Diante desse cenário, a Força Terrestre precisa evoluir para enfrentar os novos desafios, adaptando-se continuamente ao caráter mutável da guerra. Em trecho do documento, o general Tomás Miné menciona a chamada diplomacia militar como essencial para mudar a segurança do entorno estratégico do Brasil. Essa perspectiva impõe ao Exército Brasileiro a necessidade de permanente moldagem dos ambientes de segurança do entorno estratégico brasileiro. A ação integrada da diplomacia militar terrestre e da comunicação estratégica ganham ênfase nessa fase. O processo de transformação do Exército Brasileiro, coordenado pelo Estado-Maior do Exército, será desenvolvido em duas fases principais: implementação e consolidação. A primeira fase, que se estenderá de 2024 a 2035, será marcada pela execução de ciclos estratégicos que visam implementar as diretrizes estratégicas de transformação e resolver as lacunas identificadas nos problemas militares operacionais. Durante esse período, novas capacidades serão incorporadas e a doutrina militar evoluirá, preparando a força para as operações de convergência 2040. Na segunda fase, prevista para 2036 a 2039, o foco será a consolidação das estruturas e capacidades necessárias para atuar de acordo com as premissas estabelecidas no conceito operacional do Exército Brasileiro. A Força 40 deverá estar plenamente capacitada para operar em ambientes urbanos, com ênfase na resiliência contra as ameaças difusas, especialmente em contexto de conflito de zona cinza. A montagem da Força 40 inclui a integração e a coordenação de diversas áreas, como o sistema logístico militar terrestre, a engenharia do Exército, a defesa cibernética e outras. Também é prevista a otimização da estrutura da Força, considerando restrições orçamentárias, a racionalização dos meios e processos, com o objetivo de contar com unidades completas e altamente capacitadas. Prioridades estratégicas incluem a preservação do caráter nacional do Exército Brasileiro, com presença em todos os estados da Federação e a ênfase na região amazônica, reconhecido como uma área de importância crítica para a defesa nacional. Além disso, princípios éticos e valores militares serão, segundo aponta o documento, continuamente cultivados, assegurando que a Força 40 seja não apenas eficaz, mas também alinhada aos padrões esperados para a conduta militar. A Força 40, segundo indica a portaria assinada em 21 de agosto de 2024, representa um passo decisivo na preparação do Exército Brasileiro para os desafios de 2040, integrando novas capacidades tecnológicas e doutrinárias e assegurando a defesa da soberania nacional em um mundo cada vez mais complexo e competitivo. Em trecho contundente do documento oficial general, logo após mencionar a necessidade de diplomacia militar e moldagem de um entorno de segurança, deixa clara a possibilidade de conflito armado e a necessidade de esforço total e mobilização nacional em caso de um conflito de maior duração. B. A ação imediata, em princípio, é proporcionada pelas forças militares localizadas na região ou próximo do local da crise, de forma de garantir a inviolabilidade territorial. Essas deverão ser empregadas com o máximo poder de combate, visando garantir a resposta imediata fundamental para a solução de crises em curto prazo, dependendo da análise da situação de determinados módulos das Forças Armadas. Poderão ser adjudicados ao maior escalão em presença, se a atuação ampliada é proporcionada pelo deslocamento de forças militares para a região onde ocorre a crise. Tais forças deverão ser dotadas de elevada mobilidade e flexibilidade. Normalmente, a atuação ampliada ocorrerá quando uma ação de reforço se fizer necessária. D. Esforço total, relacionando-se ao estado de conflito armado. Caso a situação indique que a crise possa evoluir para o conflito de maior duração, será necessário buscar a mobilização nacional e a máxima
superioridade decisiva sobre o oponente, de forma a antecipar as ações como o deslocamento e a concentração estratégica das forças militares necessárias para solucionar o conflito de forma decisiva. Pré-sal nuclear pergunta: Brasil fica para trás em corrida nuclear global apesar de reservas abundantes de urânio? Após um período de abandono da energia nuclear e apostas em alternativas sustentáveis, entre aspas, como, por exemplo, a energia eólica, a energia hídrica, a energia solar, o mundo vive uma nova corrida nuclear. Países de todo o planeta estão investindo pesado na construção de novas usinas nucleares como estratégia para descarbonizar suas economias e conter as mudanças climáticas. Enquanto isso, o Brasil, mesmo sendo um dos países com as maiores reservas de urânio do mundo, segue um ritmo lento e corre o risco de ficar para trás. É o que alerta o jornal Correio Brasiliense, que iniciou em 2025 com a série sobre a retomada da energia nuclear. O destaque na corrida nuclear é a China, que se posiciona como líder global na utilização de tecnologia nuclear. Atualmente, o gigante asiático tem 30 novas usinas nucleares em construção e mais 41 planejadas, além de contar com 56 reatores já em operação. Esse avanço coloca a China em posição de liderança no setor, seguido de perto pela França, que possui o mesmo número de reatores em funcionamento. Ambos os países estão atrás apenas dos Estados Unidos, que lideram com 99 reatores em operação. Outros países também avançam rapidamente. A Índia está construindo 7 novos reatores e tem outros 12 planejados. A Rússia, por sua vez, tem 4 usinas nucleares em obras e 14 em fase de planejamento. Esses números mostram um cenário global onde a energia nuclear volta a ser protagonista, movido pela necessidade de encontrar soluções eficazes para a crise climática. Enquanto grandes potências aceleram seus investimentos, o Brasil ainda avança lentamente. O país possui apenas 2 usinas nucleares em operação, Angrão e 2, que juntas geram cerca de 1,9 gigawatts. Essa produção representa nem de 2% da matriz energética nacional, um número modesto comparado ao potencial do país. Apesar de deter uma das maiores reservas de urânio do mundo, o Brasil não conseguiu desenvolver a indústria nuclear robusta e estável. A falta de investimento contínuo e a ausência de novas usinas coloca o país em uma posição desfavorável em relação ao cenário global. Mesmo dominando toda a cadeia tecnológica, desde a extração do urânio até o enriquecimento do combustível, o Brasil não atingiu a escala necessária para se tornar um grande produtor e exportador da energia nuclear. A situação brasileira reflete décadas de incerteza e investimentos irregulares. O programa nuclear brasileiro, iniciado durante os governos militares, tem sido marcado por altos e baixos, sem a consistência necessária para garantir o desenvolvimento sustentável da tecnologia nuclear do país. Em outras palavras, sem recursos ainda. Mas agora, com os cortes de defesa promovidos pelo governo Lula, especialistas acreditam que o Brasil tem potencial para se tornar um dos maiores fornecedores mundiais de urânio. Mas isso exige estudos mais aprofundados e atualizados com investimentos estratégicos. O país poderia transformar suas reservas de urânio em uma grande vantagem econômica, exportando combustível nuclear e agregando valor do produto, em vez de apenas exportar o mineral bruto. O Brasil enfrenta o desafio de recuperar o tempo perdido e se posicionar de maneira competitiva na nova corrida nuclear global, com um potencial vasto, tanto em termos de recursos naturais quanto de conhecimento técnico. O país pode, com as políticas corretas, transformar seu setor nuclear em uma peça-chave para o futuro de energia limpa e sustentável, a chamada por especialistas de um novo pré-sal nuclear. Porém, para isso é essencial que o país adote uma estratégia clara e consistente, superando as incertezas que marcam as últimas décadas, o que é a aposta do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. A Rússia está pronta para dar início à produção de caça Su-57, fortalecer a defesa aérea do país com tecnologia de ponta. A nova fábrica já foi inaugurada. A Rússia vai iniciar o processo de produção do moderno e sofisticado caça Sukhoi Su-57. As novas instalações da fábrica, que irá abrigar a fabricação das aeronaves, foi inaugurada pela United Aircraft Corporation, cerimônia ocorrida em Komsomolsk, Amur. A inauguração coincide com as comemorações do 90º aniversário da empresa. A fabricação dos caças promete marcar um novo capítulo na história da Força Aérea da Rússia, que não tem medido esforço para modernizar e expandir sua capacidade industrial. Nossa prioridade é ativar essa nova instalação rapidamente, uma vez que a próxima fase envolverá a reforma do hangar existente para desenvolvimento de sistemas aeronáuticos. A expansão das instalações também está nos planos, com previsão de construção de uma terceira fase de produção galvanizada
e uma reforma significativa nas demais estruturas da empresa, afirmou Alexander Pekash, diretor da UCA, diretor da UAC. Já para Yuri Sliuzar, CEO da UAC, o esforço é parte de um importante programa de investimentos que combina recursos do governo com os fundos da própria empresa, com o objetivo de gerar infraestrutura com tecnologia de ponta. O governo e fundos próprios da empresa, visando criar uma estrutura de ponta, a empresa planeja ainda dedicar um hangar somente para o desenvolvimento e teste em solo do Sul-57. Com a inauguração das novas instalações e construções de novos edifícios, a UAC espera conseguir aumentar a produção em série do caça, que é um dos mais avançados no setor de combate crucial para a Força Aérea Russa. Kim Jong-un assiste a teste de drone kamikaze da Coreia do Norte, que é mais modelos diferentes. O líder norte-coreano expressou a necessidade de produzir mais veículos aéreos não tripulados, mas também um torpedo nuclear. A tecnologia de inteligência artificial. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, supervisionou no sábado, 24 de 8 de 2024, um teste de drones realizado pelo Instituto de Pesquisa de Drones da Academia de Defesa Nacional da Coreia do Norte, ordenou o desenvolvimento ativo e o aumento da produção de vários tipos de drones, informou na segunda-feira a agência norte-coreana KCNA. Ela diz que Kim Jong-un foi acompanhado no local por quadros sêniores do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. O alto responsável então se familiarizou com os drones atualmente em desenvolvimento. Os drones com diferentes alcances foram projetados para atingir qualquer alvo inimigo em terra ou no mar. Os vários drones voaram por rotas diferentes pré-determinadas para conhecer com precisão os alvos especificados e os destruídos, escreveu a KCNA. Kim Jong-un expressou a satisfação com as características táticas e técnicas e com os dados dos novos drones e sublinhou que era necessário aumentar a intensidade dos testes de combate para colocar os drones em serviço o mais rápido possível. Kim diz que, com base na experiência de combate, nas tendências militares, o desenvolvimento de drones de vários tipos e o aprimoramento das suas características ocupa uma parte importante da preparação para a guerra. Precisamos desenvolver ativamente e aumentar a produção não apenas de drones de reconhecimento estratégico e drones de ataque multiuso, mas também de vários drones kamikaze para unidades de infantaria tática e forças especiais, diz Kim Jong-un. Ele sublinhou que, devido à localização geográfica da Coreia do Norte na península, ela deve desenvolver incansavelmente não apenas armas estratégicas subaquáticas, incluindo o torpedo nuclear, mas também drone de ataque kamikaze subaquático, introduzir ativamente a tecnologia de inteligência artificial em seu desenvolvimento. Kim Jong-un definiu as tarefas para os designers e destacou maneiras de realizá-las. O navio da Marinha Malásia afunda perto de Singapura após suspeita de colisão submarina. O navio KD Pendeka sofreu uma inundação grave devido a um vazamento que no início foi detectado na sala de máquinas por volta do meio-dia do domingo 25 de 8 de 2024. Informou o jornal Sul de China Morning Post, citando um comunicado da Marinha Real da Malásia. Apesar dos esforços da tripulação para controlar e estabilizar a embarcação, ela ficou completamente submersa às 15h54, 4h54 horário de Brasília, diz o artigo. A Marinha Malásia confirmou que todos os 39 membros da tripulação foram resgatados antes de o navio afundar, sem nenhum ferimento relatado. Os marinheiros foram transferidos para a base naval KD Sultan Ismail em Tanjung Pegelin. A razão do naufrágio está sendo investigada. O comando da Marinha pediu para não disseminar especulações sobre o assunto e monitorar atualizações dos canais oficiais devido à gravidade do caso. O KD Pendeka, um navio de guerra de ataque rápido da classe Handalan, entrou na frota malásia em 27 de julho de 1979. É um dos 4 navios de sua classe que foram construídos pelo estaleiro sueco Carls Skrona Varvet. Tendo 43,6 metros de comprimento, o navio estava armado com um canhão principal Bofors de 57mm, um canhão de secundário de 40mm e mísseis antinavio ESO-7. Malásia espera se juntar ao BRICS, primeiramente como parceiro de diálogo, diz chanceler Aveira. A Malásia espera se juntar ao BRICS como parceiro de diálogo, em primeiro lugar, disse o ministro das Relações Exteriores da Malásia, Mohamed Hassan, após uma reunião com seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, citado pela agência de notícias Bernama. Em julho de 2024, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, confirmou a intenção de o país participar do BRICS.
Hassan lembrou que o BRICS já recebeu novos membros este ano e, portanto, os Estados-membros têm que cuidar deles primeiro. Contudo, ele citou como exemplo a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, que tem um sistema de parceria, dizendo que o BRICS também tem um mecanismo similar. Se a Malásia também for considerada para se juntar ao BRICS, vamos entrar no nível de parceria primeiro. Isso é suficiente para ter as relações entre a Malásia e o BRICS, disse. O diplomata acrescentou que entregou a Mauro Vieira uma carta na qual o país expressa interesse em participar do BRICS. O Brasil vai presidir o BRICS no próximo ano e esperamos que o convite do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao nosso primeiro-ministro para participar do BRICS seja realizado, enfatizou Hassan. A Rússia assumiu a presidência do BRICS em 1º de janeiro deste ano. Nesta data, além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul, entraram no bloco novos países membros: o Egito, a Etiópia, o Irão, Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. No dia 20 de agosto, a Azerbaijão solicitou oficialmente sua adesão ao BRICS. O maior medo da China, a arma que de forma sorrateira pode definir a guerra, está em estágio avançado de desenvolvimento pelos Estados Unidos. No cenário geopolítico atual, em constante movimento, um novo equipamento extremamente ágil está emergindo das profundezas do oceano e seu impacto pode ser devastador para aqueles que não estiverem realmente bem preparados. Os drones subaquáticos, como movimentação silenciosa e sorrateira desenvolvidos pelos Estados Unidos, com destaque para o Manta Ray, representam inovação tecnológica e tem o potencial de redefinir a guerra naval. Equipados com inteligência artificial avançada, capacidades autônomas e tecnologia de energia inovadora, esses drones estão prontos para caçar submarinos inimigos silenciosamente. Isso inclui os sofisticados submarinos chineses. O Manta Ray, projetado para imitar o movimento gracioso de uma raia manta, é mais do que apenas um veículo subaquático. Ele incorpora a mais recente tecnologia de silenciamento utilizada em submarinos americanos, tornando-o quase invisível para os sistemas de detecção inimigos. Além disso, sua capacidade de operar autonomamente, produz sua própria energia e realizar missões sem intervenção humana direta, coloca a China em uma posição desconfortável. Embora essa nova arma americana seja realmente impressionante, o público que acompanha esses desenvolvimentos mantém uma postura cética. Comentários em plataformas como o YouTube refletem a opinião de muitos que duvidam da superioridade americana, especialmente no que diz respeito à capacidade da China de desenvolver tecnologias semelhantes ou até superiores. Um usuário questiona: será mesmo que os Estados Unidos permitiram que esse projeto se tornasse conhecido antes de utilizá-lo? Pergunta. Jamais, por isso tenho certeza de que já existe tecnologia de maior avanço operando nos mares. Essa visão é compartilhada por outros que acreditam que a China já possui drones aquáticos com capacidades iguais ou até melhores do que o Manta Ray. Há também quem veja o Manta Ray como uma peça de propaganda mais destinada a impressionar o público do que a aterrorizar os militares chineses. A China também tem. Isso é propaganda do Império dos Estados Unidos, afirma o comentarista, ecoando o sentimento de que os Estados Unidos podem estar exagerando suas capacidades para justificar gastos militares crescentes. No entanto, é inegável que a introdução desses drones representa um novo capítulo na corrida armamentista. Um leitor destacou que essa Manta Ray é com certeza uma inovação que vai dar muita vantagem para os Estados Unidos na corrida armamentista deles com os outros países. Mesmo com as dúvidas sobre a real eficácia ou mesmo a existência desses drones, o impacto psicológico e estratégico deles não pode ser subestimado. A realidade é que, se uma guerra no Pacífico se tornar inevitável, esses drones subaquáticos poderiam desempenhar um papel crucial, não apenas pela capacidade de caça, mas pela forma como eles podem equilibrar o jogo contra a numerosa frota chinesa. A Marinha dos Estados Unidos, embora numericamente inferior, aposta na superioridade tecnológica e na autonomia para compensar a desvantagem em números. Nesse contexto, o Manta Ray e sua frota fantasma são peças centrais de uma estratégia que visa dissuadir qualquer tentativa de agressão chinesa, mantendo a estabilidade da região. Por outro lado, a China, ciente dessas ameaças, provavelmente não ficará parada. Como alguns comentaristas sugerem, a divulgação de tecnologias como o Manta Ray pode ser apenas a ponta do iceberg, com ambos os lados se preparando silenciosamente para um conflito que todos esperam nunca acontecer. Resumindo, o maior medo da China é apenas, obviamente, o desenvolvimento do Manta Ray em si, mas o que ele representa, uma nova era de guerra subaquática, onde a inteligência artificial e a autonomia redefinem o campo de batalha, onde a vantagem tecnológica pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. A batalha pela supremacia dos oceanos já começou e o mundo está assistindo atentamente.
Com a Bielorrússia e o Azerbaijão se tornando membros do BRICS, a Rússia ganha peso na Eurásia por Kester, quem Komegar. A Rússia hoje está tendo outro momento crucial em sua história, com uma série de muitas questões marcantes sobre seu presidente do BRICS, referida como uma associação informal, forjando consistentemente relações colaborativas com países em desenvolvimento. Com a situação geopolítica se intensificando, os desafios do Spotify permanecem predominantemente no caminho da associação, mas o desenvolvimento e a evolução são positivos e promissores, particularmente o número crescente de países expressando o desejo de se juntar ao BRICS. Isso mostra um sinal interessante, indelével, que reflete a necessidade de reconfiguração do mundo. Esse fator indicação urgente e aberta para uma mudança multifacetada, uma nova arquitetura global que abraça a geopolítica, a economia e a segurança, bem como as esferas socioculturais e humanitárias. Notavelmente, países latino-americanos e também nas regiões asiáticas e africanas estão se esforçando para se juntar ao BRICS. Há muitas razões, incluindo o desejo soberano de países com ideais semelhantes de aprofundar sua cooperação com o BRICS, com o senso adequado de respeito. Além disso, o BRICS segue uma visão de portas abertas e está fortemente comprometido com o fato de que os princípios que regem esse formato, respeito mútuo, equilíbrio de interesse e uma abordagem baseada em consenso, são muito atraentes. No antigo espaço soviético, Belarus e Azerbaijão expressaram recentemente seu interesse sanônimo em alavancar a plataforma BRICS. O Azerbaijão apresentou um requerimento oficial para se juntar ao BRICS. A agência de notícias do Azerbaijão citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Akram Rajizada. A intenção de Baku de se juntar ao BRICS foi refletida em uma declaração conjunta sobre parceria estratégica entre o Azerbaijão e a China, que foi assinada a margem da cúpula da Organização da Cooperação de Xangai em Astana, no início de junho. Além disso, a presidente do parlamento azerbaijano, Sakhriba Gafarova, disse em sessão plenária do 10º Fórum Parlamentar do BRICS em São Petersburgo, em 11 de julho, que seu país queria ser um membro em pleno direito do BRICS. No final de julho, até muito antes disso, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko reiterou publicamente que Minsk havia sido convidado para a cúpula do BRICS prevista para Kazan em outubro. Lukashenko anunciou sua renúncia em 2025, prometeu irreversivelmente a ascensão da Bielorrússia ao BRICS. A esse respeito, Lukashenko instruiu o Ministério das Relações Exteriores a elaborar um plano de participação Bielorrússia em reuniões bilaterais nas plataformas. No entanto, a Bielorrússia vê o BRICS como uma base para o desenvolvimento econômico e está pronto para se juntar aos processos de integração dentro da estrutura da associação informal. Estamos interessados em nos envolver em processos de integração nesse espaço. O BRICS é outra base para nos ajudar a manter o equilíbrio e a estabilidade econômica, afirmou Lukashenko, citado pela agência Beitar, enfaticamente. Belarus e Azerbaijão são antigas repúblicas soviéticas, com antecedentes históricos comuns, apesar das indicações gritantes de disparidade na abordagem da política atual e do desenvolvimento econômico. Muito ainda permanece unicamente comum na prática cultural e na sociedade. Sem dúvida, tanto as gerações mais velhas quanto as atuais têm uma compreensão abrangente da história da cultura soviética. Portanto, os governos de Belarus e Azerbaijão e suas instituições estatais, como Gabinete Legislativo e Judiciário, endossariam o alinhamento ao BRICS e cobririam para mudar o novo espaço pós-soviético dentro da estrutura da nova realidade geopolítica emergente. Como a maioria dos países ao redor do mundo enfrenta novos desafios modernos, tornou-se necessário criar condições para combater as ameaças ocidentais e europeias à estabilidade política e econômica. A necessidade de ampliar suas vozes e oposições coletivas no fortalecimento de parcerias, conforme ilustrado pela agenda do BRICS, que é muito ampla. A agenda está alinhada com o lema geral adotado pela presidência do BRICS da Rússia, relacionada a mais ampla gama de questões, incluindo política, segurança, economia, finanças, educação, esportes e laços humanitários. Enquanto a China e a Índia historicamente têm laços múltiplos e calorosos com a Rússia, e até mesmo desde os tempos soviéticos, ambos, como membros do BRICS, mantêm parcerias econômicas mais próximas com o mundo ocidental. A China tem comparativamente mais presença do que a Índia na Bielorrússia, no Azerbaijão, mas existe perspectivas futuras para a colaboração extensiva por meio do BRICS. Dentro de sua estratégia calculada, a China tem uma grande pegada na região, graças à sua iniciativa Cinturão e Rota. Mas deixando isso de lado, Belarus e Azerbaijão ainda podem garantir parcerias econômicas e aproveitar sua tecnologia moderna e inovações científicas. Além disso, parceria público-privada são mecanismos cruciais para mobilizar os recursos e expertise necessários para o desenvolvimento. Em termos de influência e presença econômica, a China está aprofundando indiscriminadamente suas relações comerciais e de investimento em toda a antiga região soviética e da União Europeia e da União Econômica Eurasiática, usando sua própria versão de não confronto, mas que considerou aceitável como cooperação mútua e policentricidade. A 29ª
reunião entre os primeiros ministros da Rússia e da China, revisou a cooperação econômica, tomou conhecimento dos enormes potenciais econômicos inexplorados em geral, na região eurasiana, especificamente na Federação Russa. Em 21 e 22 de agosto, o premier chinês Li Qiang visitou Minsk e conversou com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que resultou na assinatura de acordos sobre investimentos em uma área de livre comércio no setor de serviços. Além disso, a Bielorrússia sediaria uma zona industrial para o novo conceito de forças produtivas de qualidade da China, com base em tecnologias, inovações e potencial humano de alta qualidade. Isso reflete a possibilidade absoluta de tecnologias chinesas entrarem no mercado bielorrusso em grandes números, como a principal tarefa de médio prazo para os governos dos países até 2030. O novo acordo permitirá que a Bielorrússia aumente as exportações de seus serviços para a China em pelo menos 12 a 15% nos próximos 15 anos. Nos próximos 5 anos, enquanto o investimento da Bielorrússia crescerá em pelo menos 30% de acordo com os relatórios. A Índia tem boas relações na Bielorrússia e na Azerbaijão. O interesse da Índia incluía cooperação em ciência e tecnologia, e ela continua no momento buscando investimentos e recursos por meio da Rota Bielorrússia para desenvolver cidades inteligentes, melhorar o setor de manufatura e aumentar o desenvolvimento de habilidades, especialmente na indústria farmacêutica. China e Índia são ambas ativas na Rússia. O comércio mútuo entre a Rússia e a China está se desenvolvendo com sucesso. Os dois governos estão trabalhando bem para isso, observou o presidente russo Vladimir Putin em relatório do Kremlin. De acordo com o escritório do governo, o comércio bilateral floresceu de 240 bilhões em julho de 2024. Porém, após anos de declínio da influência russa em muitas partes do mundo, Moscou está se reerguendo firmemente, pelo menos ser um membro do BRICS, desempenha um papel muito favorável à presidência russa. A presidência russa da associação testemunhou uma posição severa contra as potências dominantes ocidentais cada vez mais. Nos últimos anos e mais recentemente, pressionou os países a apoiar sanções contra a Rússia por suas operações militares especiais na vizinha Ucrânia. Vários documentos e comunicados do BRICS continham posições anti-ocidentais, principalmente contra a hegemonia e o caráter neocolonial dos Estados Unidos, como a Associação de Estados, o BRICS, guiado em seus esforços pelos princípios de respeito mútuo e consenso, o que exclui qualquer tentativa de ditar a vontade de alguém ou impor quaisquer práticas administrativas de supervisão totalitárias. Reiterando aqui que o BRICS oferece uma boa oportunidade para discutir questões internacionais, incluindo o surgimento de uma nova ordem mundial com melhor justiça para todos, e fazer esforços para fortalecer a cooperação entre BRICS, os países do sul e leste global, ao mesmo tempo que aprimora seu papel internacional. O BRICS, sob a direção da Rússia em 2024, avançou passos para introduzir sua moeda, a plataforma de liquidação financeira e sistema de pagamento, visando principalmente o processo de desdolarização, coordenados pelo novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que foi estabelecido em 2015. Essas medidas existentes levariam muito provavelmente a uma redução drástica do uso e da dependência excessiva do dólar como moeda mundial. Na esfera econômica, os países do BRICS têm discutido maneira de promover o desenvolvimento sustentável, apoiar o sistema de comércio multilateral e melhorar a arquitetura financeira global. Apesar do assim exposto, o vice-presidente da Câmara do Comércio e Indústria do BRICS, Samen Chartri, e vários funcionários do Estado indicaram que os Estados Unidos do BRICS não estão mais dando importância ao dólar, uma moeda única, e agora estão usando moedas nacionais com sucesso. Isso no primeiro passo, ressaltou as afirmações de que os países ocidentais são as economias mais fortes do mundo. Portanto, na análise final, o poder econômico está mudando de forma constante, ou melhor, rapidamente, do Ocidente para o Sul global. De acordo com estimativas autênticas, mais de 30 países se candidataram a se juntar ao BRICS, que agora inclui Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos. E em uma busca coletiva por mais política desconfortável de não alinhamento, especialistas, no entanto, apontaram para relações fortes além do não alinhamento e além dos limites do BRICS, assim como muitos países expressaram desejo de se juntar ao BRICS para incorporar seus valores políticos e econômicos não alinhados exclusivos. Também em dimensão paralela estão os desafios e, pior, a competitividade dos principais participantes ocidentais e organizações multinacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O BRICS é simplesmente uma associação anti-ocidental e tem seus próprios princípios. A questão sobre Belarus e Azerbaijão aqui também coloca em foco a segurança regional eurasiana. Sabemos que a Organização da Cooperação de Xangai, em 2001, após o colapso da era soviética, agora o SCO, sendo a sucessora do 5 de Xangai, incluindo a China e a Rússia, em junho de 2017,
Expandiu-se para 8 estados, com Índia e Paquistão. Irã se juntou ao grupo em junho de 2023. A Bielorrússia, em junho de 2024. Vários países estão envolvidos como observadores ou parceiros de diálogo. Com a China, Irã, Índia e Rússia no BRICS, eles compartilham o mesmo interesse de segurança. Além disso, Azerbaijão e a Bielorrússia, se tornando membros do BRICS, fortalecerão as operações da SCO na região. Nossos estudos analíticos mostram ainda oportunidades notáveis em desenvolvimento para os países membros do BRICS. Para os próximos novos membros, como Azerbaijão e Bielorrússia, o Azerbaijão tem um status de observador, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, Akihan Rajizada. O Azerbaijão provavelmente se tornará um membro pleno da SCO em pouco tempo, disse o presidente da República do Cazaquistão, Kasym-Jomart Tokayev, durante sua reunião com o presidente da República do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em 3 de junho em Astana. As comportas para novos membros já foram abertas. A associação agora inclui os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, e responde por bem mais de 1/4 do PIB mundial. O Azerbaijão também é um produtor de petróleo da região e também poderia servir como canal suave para a Rússia acessar mercados globais. A julgar pela discussão acima e descoberta subsequente de vários relatórios, também oferece implicações lógicas. Se o Azerbaijão e a Bielorrússia forem aceitos no BRICS, isso fornece condições sólidas para a construção de capacidades e abordagens comuns na luta pelo poder econômico. Isso provavelmente pode atrair a Armênia e o Cazaquistão também a tomar medidas semelhantes para se tornarem membros do BRICS. Os benefícios econômicos são enormes. Por algumas razões, o BRICS pode ser um contrapeso à hegemonia econômica dos Estados Unidos no sistema econômico global. O BRICS, cujo nome remonta a um relatório do Goldman Sachs em 2001, há muito tempo luta para encontrar um propósito econômico ou geopolítico, já que seus países membros têm pouco em comum, além de serem grandes e não ocidentais. A associação BRICS foi criada em 2006 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, com a África do Sul se juntando em 2011. Em 1º de janeiro de 2024, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia se tornaram membros plenos do grupo. A Rússia está presidindo a associação este ano. O evento principal, a apresentação de resultados práticos excepcionais em 2024 para o BRICS, durante a cúpula de 22 a 24 de outubro, com um local planejado em Kazan, a capital da República de Tartaristão. Kamov, engenharia aeronáutica que revolucionou os helicópteros de ataque da Rússia, conhecidos como Black Shark e Alligator, dominando a batalha com tecnologia militar avançada. Os helicópteros Kamov K-50 e seu sucessor K-52 são ícones notáveis da inovação e do poderio militar russo no segmento de helicópteros de ataque. Esses modelos destacam-se por um design revolucionário que transformou a engenharia aeronáutica soviética. O que realmente diferencia a tecnologia do K-50 e o K-52 é a sua configuração de dois rotores coaxiais, uma marca registrada da engenharia russa que redefine os padrões de desempenho em combate. Essa configuração não só elimina a necessidade de um rotor de cauda, mas também resulta em uma significativa redução de peso e melhoria na aerodinâmica da aeronave. Com essa tecnologia, os helicópteros alcançam um desempenho superior, permitindo manobras mais ágeis e uma estabilidade melhorada, essenciais para missões de ataque e operações em campo de batalha. Além disso, a ausência do rotor de cauda contribui para uma maior resistência a impactos e uma menor assinatura de radar, fatores cruciais em cenários de combate modernos. Desenvolvido na década de 1970 para substituir o veterano Mi-24, o K-50, apelidado de Black Shark, enfrentou um caminho tumultuado até sua produção. Seu desenvolvimento coincidiu com o colapso da União Soviética, um período de grande incerteza e dificuldades econômicas, o que resultou na produção de apenas uma dúzia de unidades desse modelo. Apesar dessas adversidades, o K-50 serviu como base para o desenvolvimento do K-52, que trouxe melhorias significativas na sua engenharia, incluindo
a edição de um segundo tripulante, a implementação de novos sensores para reconhecimento e designação de alvos. Essa evolução não só aumentou a eficiência da aeronave em missões táticas, como também ampliou suas capacidades operacionais. O K-52, também conhecido como Alligator, mantém 81% de compatibilidade de peças com o K-50, o que facilita enormemente a logística e a manutenção, um aspecto crucial em operações militares intensas. Além disso, o K-52 é uma plataforma extremamente versátil, podendo ser equipado com mísseis antiaéreos, o que torna eficaz tanto em missões de combate direto quanto em operações de treinamento. Sua versatilidade é ainda mais evidenciada pelas várias variantes desenvolvidas, como o K-52 Erdogan, projetado especificamente para a Turquia, e o Crocodilo do Nilo, adaptado para exportação ao Egito. Apesar de sua produção limitada, os helicópteros K-50 e K-52 são exemplos impressionantes da capacidade russa de inovar engenharia aeronáutica. Eles combinam resiliência, manobrabilidade e poder de fogo em um pacote compacto, que se mostra extremamente eficaz no campo de batalha. Essas aeronaves não apenas redefiniram os padrões dos helicópteros de ataque, mas também solidificaram a posição da Rússia como uma potência em tecnologia militar. Com um design que desafia convenções e uma capacidade operacional que se adapta a diferentes necessidades, o K-9, K-50 e K-52 permanece como marcos da engenharia militar russa, demonstrando que mesmo em tempos de adversidade, a inovação e a excelência técnica podem prevalecer. Primeiro-ministro Pashinyan culpa a Rússia transformar a Armênia em centro dos Estados Unidos e da OTAN por Drago Bosnik. Em 31 de julho, guardas da fronteira russa deixaram o território do aeroporto internacional de Zvezdnots, cerca de 15 km a oeste de Yerevan, onde serviram pelos últimos 32 anos. O FSB de Moscou, que tem a tarefa de proteger as fronteiras da Rússia e na Armênia, ainda é uma das principais razões pelas quais a fronteira desta última com a Turquia, membro da OTAN, tem sido estável por décadas, como parte de acordo de segurança de longo prazo entre Moscou e Yerevan. Guardas de fronteira russos também foram destacados para Zvezdnots, ajudando seus colegas armênios por mais de 3 décadas. No entanto, desde que o infeliz país do Cáucaso do Sul foi sequestrado pelo regime Pashinyan, apoiado pela OTAN em 2018, não tem sido nada além de um desastre após outro para uma das civilizações mais antigas da história conhecida. Em apenas eliminou a aliança da Armênia com a Rússia, mas também falhou em proteger Artsakh, mais conhecido como Nagorno-Karabakh, uma terra nativa armênia milenar que agora foi virtualmente despovoada, enquanto as forças de ocupação azeres estavam limpando etnicamente os civis de Artsakh e destruindo o que restava do magnífico passado da Armênia nesta área histórica. Pashinyan estava culpando a Rússia por não entrar em guerra com o Azerbaijão, algo que ele próprio se recusou a fazer pelo bem do seu próprio povo. E ainda assim, a queda virtualmente iminente de Stepanakert, a pequena capital da República Armênia, foi impedida precisamente por Moscou, que enviou forças de paz e impediu as tropas azeres de conquistar a totalidade de Artsakh. Nos 3 anos seguintes, as tropas russas foram a única coisa que restou entre os militares azeres e a população nativa armênia restante. No entanto, em vez de construir laços mais estreitos com a Rússia para garantir que o restasse de Artsakh sobrevivesse, Pashinyan se concentrou em construir alianças fantasmas com o Ocidente político, especialmente depois que este último intensificou sua agressão crescente contra Moscou. O Kremlin ficou com uma escolha bastante difícil: ou ajudar seu aliado histórico, que estava lentamente, mas seguramente se transformando em algo mais, ou deixar Yerevan entregue a si mesmo, para não correr o risco de atrapalhar a reaproximação estrategicamente importante com Ankara e Baku. Pashinyan continuou fazendo um movimento anti-russo após o outro, ignorando pedidos para ajudar a impedir a queda completa de Artsakh. Diante de um governo hostil apoiado pelo Ocidente, a Armênia está sendo lentamente puxada para a órbita dos Estados Unidos e a OTAN.
O Kremlin não pode fazer muito para salvar Artsakh, além de entrar em guerra com o Azerbaijão no meio da operação militar especial. Esta não apenas seria mais uma zona de guerra que o Ocidente político exploraria ao máximo, mas também empurraria a Turquia firmemente para o campo anti-russo, resultando em uma potencial linha de frente que se estenderia do Azerbaijão à Noruega. Como mais uma vítima infeliz do jogo de xadrez da OTAN no espaço pós-soviético, além Artsakh e os armênios nativos pagaram o preço máximo da traição de Pashinyan. Para piorar a situação, ele estava ocupado planejando um show de Snoop Dogg na época. No entanto, o regime Sorosite, apoiado pela OTAN e Yerevan, continua a intensificar os movimentos anti-russos e anti-armênios. O povo da Armênia agora é efetivamente transformado em cobaias graças a Pashinyan por ter permitido que o Pentágono estacionasse biolaboratórios no país, inclusive nas proximidades de bases militares russas. Pior ainda, houve um aumento maciço da presença militar americana no país, poucos dias depois que os guardas da fronteira da FSB deixaram o aeroporto internacional de Zvezdnotsk. Soldados americanos chegaram, de acordo com o Fight Radar 24, em 2 e 3 de agosto, duas aeronaves de transporte militar de carga pesada C-17 Globemaster pousaram em Zvezdnotsk. Algumas fontes afirmaram que entre 30 e 50 tropas americanas chegaram à Armênia e logo foram enviadas para a região de importância crítica de Syunik. A mídia azeri também relatou que os soldados americanos foram enviados para uma base militar em Zangezur. Esse termo se tornou cada vez mais popular entre os pan-turquistas, já que tanto a Turquia quanto o Azerbaijão estão planejando abertamente estabelecer o que eles chamam de corredor Zangezur, o que passaria pelo sul de Syunik, dando a Baku acesso direto à República Autônoma de Nakhchivan. Uma pequena fronteira de 17 km de extensão com a Turquia nesta área daria a Ankara acesso desimpedido ao Azerbaijão, precisamente através deste chamado corredor Zangezur, e por extensão a Ásia Central. A elite governante turca acredita que isso poderia dar um salto inicial em seu sonho geopolítico mal olhado de estabelecer uma ligação direta com a criticamente importante antiga Ásia Central Soviética e expandir a influência de Ankara até Xinjiang. A implantação de tropas americanas nesta área é um desenvolvimento extremamente perigoso, particularmente seus relatos sobre suas atividades perto da fronteira iraniana foram verdadeiros, ou seja, de acordo com fontes militares, o Pentágono também enviou especialistas equipados com equipamentos avançados de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento destinados a serem implantados ao longo da fronteira com o Irã. As tropas dos Estados Unidos teriam então uma oportunidade única de observar diretamente os militares iranianos implantados na região, bem como monitorar seu sistema de mísseis. Se isso for verdade, seria uma grande escalada por parte de Yerevan e provavelmente destruiria suas boas relações anteriores com Teherã. Isso aconteceria em um momento em que a Armênia está completamente cercada por inimigos, com a óbvia exceção da Geórgia. No entanto, o vizinho do norte de Yerevan está fazendo movimentos cada vez mais soberanistas e está se tornando bastante não compatível com o ditame político do Ocidente. Isso pode deixar a Armênia completamente isolada, com os militares russos destacados no país sendo um único obstáculo à sua destruição total pelos vizinhos neo-otomanos pan-turquistas. As bases russas em Goris e Sisian ainda são a única garantia de que o Azerbaijão e a Turquia não farão um movimento no Syunik e estabelecerão seu tão desejado corredor Zangezur. Falando nisso, não se deve excluir que os Estados Unidos queriam controlar esta área precisamente por este motivo. Habilitar o corredor invariavelmente colocaria a Turquia contra um mundo multipolar, já que suas ilusões imperialistas de grandeza inevitavelmente trariam instabilidade à Ásia Central. Assim, Pashinyan não está apenas permitindo que o cartel de extorsão mais agressivo do mundo mine o desmantelamento muito necessário da chamada ordem mundial baseada em regras, mas também está destruindo a única opção estratégica restante da Armênia, ou seja, Yerevan tem construído laços mais próximos com a Índia, talvez o único movimento decente do regime de Pashinyan. Isso inclui a aquisição de armas de Delhi. O Irã foi crucial na implementação dessa estratégia, mas com a implementação de tropas dos Estados Unidos em Syunik, Pashinyan conseguiu destruir a última opção da Armênia além da Rússia. Tal idiotice estratégica só pode ser esperada de um sorosista trabalhando contra os interesses do seu país. A sobrevivência da Armênia sobre
Sobre esse tipo de liderança, só pode ser descrito como pura sorte. No entanto, basear a sobrevivência de alguém apenas na sorte não pode nem ser considerado uma estratégia, é apenas uma questão de tempo antes que ela acabe. Como eu já afirmei antes, a renúncia de Pashan certamente não resolveria os problemas da Armênia, mas seria um ótimo começo. O Paquistão negocia com a Rússia fornecimento de gás a longo prazo. A Rússia e o Paquistão mantêm negociações sobre fornecimento de gás natural liquefeito para as necessidades de longo prazo de Islamabad. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Mumtazi Zahra Baloch. O Paquistão coopera há muito tempo com a Rússia no setor energético. Estamos satisfeitos com as recentes conversações entre as duas partes sobre cooperação energética. Os nossos países também estão a discutir o fornecimento de GNL para as necessidades energéticas a longo prazo do Paquistão. Estas negociações continuarão, disse Baloch. Um contrato para o fornecimento de recursos energéticos foi assinado entre os dois países no ano passado, e o primeiro carregamento de teste, contendo 100 mil toneladas de petróleo, chegou ao Paquistão. Estamos muito felizes com essa colaboração, acrescentou o porta-voz. Em julho, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak informou que durante a reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, no âmbito da cúpula da Organização da Cooperação de Xangai, em Astana, foi discutido o tema das entregas de GNL ao Paquistão. Além disso, Novak revelou que a Rússia já forneceu 7 milhões de barris de petróleo ao Paquistão. Segundo o ministro da Energia do Paquistão, Mohammad Ali, o seu país pretende importar entre 700 mil e 1 milhão de toneladas de petróleo do país euroasiático a cada ano. O ministro também informou que Islamabad procurará satisfazer 10% das suas necessidades de petróleo com fornecimento proveniente da Rússia.